E aí, povo de Deus, tudo bom com vocês? Eu estava aqui orando, meditando na palavra e o Senhor me impulsionou a gravar esse vídeo. Agora são exatamente 4 horas da manhã e 50 minutos. É um horário que eu geralmente reservo para estar buscando o Senhor. Nós estamos com uma sensação térmica de 6 graus agora, tá? Mas eu estou aqui sentindo o calor do Espírito Santo. E nós sabemos que neste domingo Deus está levantando a igreja, não somente aqui no Brasil. Eu tenho ouvido relatos de igreja na Irlanda, Guatemala, né, Estados Unidos e alguns outros países que vão se unir em oração, né, nesse final de semana para a gente decretar a derrota, né, desse vírus do diabo, tá? Que está assolando a nossa nação, certo? Mas eu quero pontuar aqui algumas coisas. Eu quero proclamar a vitória da igreja brasileira e fazer uma petição. Pontuar o que nós devemos orar. Nós temos que orar e interceder pela nossa nação, gente. A nossa nação é uma nação que tem uma dívida muito grande com Deus, tá? É uma nação que eu vou pontuar aqui dentro da Bíblia quais são os pecados que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida. Apesar de todos os milagres que acontecia, apesar de terem sido libertos ali do Egito, serem livres das pragas, Deus dá todas as manhãs, todos os dias, o maná. Durante o dia enviava nuvem para cobrir o sol. Durante a noite enviava uma tocha para poder esquentar. As roupas não se envelheciam e ainda conseguiam tirar água da rocha. Mesmo assim, o povo ainda, mesmo com toda essa prosperidade, providência divina, eles ainda não eram gratos com o que Deus estava fazendo com eles. E por mais que nós estejamos bem, porque Daniel estava bem, mas ele estava vendo que o seu povo estava cativo na Babilônia. E isso incomodava muito. E o fazia jejuar, e o fazia clamar, e o fazia rasgar suas vestes, e o fazia, né, estar orando 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Porque ele não se conformava com o seu povo estando em cativeiro. E nós, como igreja, nós também, como intercessores, devemos nos colocar na brecha pela nossa nação. Moisés se colocou na brecha por Israel. E nós devemos nos colocar na brecha pela nossa nação. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, vai listar alguns pecados que impediram o povo de Israel de entrar na terra prometida. E no versículo 6 vai falar sobre a cobiça, a avareza. O que vem trazer mais corrupção para o nosso país? É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, a corrupção, a avareza, né? Que é a raiz de todos os males. Ela vem assolando o nosso Brasil, não é de agora. É desde a Nova República, é desde o Império, né? Vem lá de trás, né? Essa questão de roubalheira, né? Essa questão de querer se dar bem. Você sempre vê pessoas roubando, você sempre vê uma injustiça acontecendo, né? Então, o Brasil tem uma dívida com Deus. E recai ainda muito pior sobre nós, justo por quê? Porque o nosso país foi fundado por católicos, que são cristãos. Você sabia que o Brasil foi descoberto em abril? Você sabe disso? No mês da Páscoa. Você sabia, né, que o primeiro nome do Brasil foi Terra de Vera Cruz? Ou seja, a terra da verdadeira cruz. Então nós fomos descobertos na Páscoa. Nós tivemos o nome da terra da verdadeira cruz. Então, todo
essas questões proféticas do nosso país, que é um país abençoado, por muito tempo Deus tem permitido que a avareza, que a cobiça, que assola o nosso país, venha desencadear em outros juízos, como por exemplo o assassinato, a roubalheira, né? Os assaltos e os homicídios. Então, quantas prisões, quantos assaltos, né? Quantos ladrões, quantos assassinos, e tudo por quê? Por causa de dinheiro. Quantos tráficos, por causa de dinheiro, por causa de corrupção. Então, esse pecado que assola o nosso país, ele tem um desdobramento que desencadeia numa nação que fica cativa de tudo isso. Nós temos que estar orando para que o Senhor liberte a nossa nação de toda essa avareza. Porque o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo de Israel. E uma outra coisa que assola o nosso país também é a idolatria, que também está no versículo 7. Né? Então, eles eram um povo idólatra. O povo de Israel era um povo idólatra. Você vê que logo que saiu do Egito, já fizeram um bezerro de ouro. Então, a nossa nação tem uma dívida grande com Deus também, por causa da idolatria. Idolatria é amor ao dinheiro. Idolatria é você adorar alguém que não seja Deus. Idolatria é você adorar um pastor quando coloca ele em primeiro lugar. É adorar um cantor quando coloca ele em primeiro lugar. Ah, eu vim aqui só para te ver. Idolatria. Em nome de Deus. Idolatria é quando você ama mais a si mesmo do que a Deus. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas tem pessoas que invertem, querem amar mais a si mesmo do que a Deus. E isso é uma corpolatria. Pessoas que se auto-idolatram e que querem fazer da sua imagem, né, um símbolo da sensualidade, da sexualidade e para querer aparecer para todo mundo. Isso é uma idolatria. Idolatria não é apenas para outrem, a idolatria é para si mesmo. E o nosso país está enfurnado nesse tipo de idolatria. A idolatria do ego, a idolatria do deixa eu aparecer, a idolatria no me curtem mais, quero mais curtidas, eu quero mais compartilhamentos, eu quero mais que vocês vejam o meu nome, a minha cara, a minha face, o que eu faço. Isto é idolatria, é auto-idolatria. Então, esse pecado de idolatria também tem assolado o nosso país. Um outro pecado de idolatria, está no versículo 8, é o da prostituição. E aí você tem o carnaval, você tem o país com o maior número de prostitutos e prostitutas que tem, Brasil, né? Você vê pedofilia, todo pecado de prostituição, sexo, né? E tudo mais, sexos de relacionamentos ilegítimos. E o pecado de prostituição leva a uma condição em que Deus não permite a gente entrar na terra prometida e gozar de uma terra que mana leite e mel. E fica rodeando ali o tempo todo. Eu estou falando, gente, não é de nós mesmos, porque lembra que eu falei, Daniel, ele tinha uma vida boa ali na Babilônia. Ele era um dos principais homens de confiança. A questão não é essa. A questão é que Daniel não se conformava enquanto o seu povo não estivesse liberto. Isto é amor. Não adianta eu querer, eu estou bem, tenho emprego, tenho casa, tenho família, eu estou legal. Não. Você tem que ter um coração de Jesus. Jesus, mesmo ele tendo multidões ao seu redor, mesmo muitas pessoas sendo salvas, mesmo os apóstolos com ele chora diante de Jerusalém, porque
muitos não estavam reconhecendo. Isso é uma visão de profeta, é uma visão de igreja de verdade, que não se conforma enquanto puder salvar o máximo de pessoas. E um outro pecado era de tentar ao Senhor. Está no versículo 9. O que é tentar ao Senhor? Eu vou fazer isso aqui, não tem, tudo bem. Deus não vai me castigar. Não, Deus é amor. Não, que isso, Deus ele ama. O tempo todo Deus é amor. Né? Temos que, não podemos disciplinar, não podemos corrigir. Deus é amor sempre, sempre, sempre. Deus é amor, mas é fogo que consome. Olha o que está acontecendo com o mundo hoje. Olha o que está acontecendo com a nossa nação. Deus é amor, mas ele é justiça também. A Bíblia diz que a base do seu trono é justiça. Então, tentar ao Senhor é você dizer, olha, eu sei que Deus me ama, por isso eu vou cometer aquele pecado, porque eu sei que se eu pedir perdão a Deus, ele vai perdoar. Porque Deus é amor. E aí vai e faz tudo, né? Confiando no perdão e no amor de Deus. Acreditando que se eu planejar o pecado, Deus é tão amoroso que vai passar a mão na minha cabeça. Isto é tentar o Senhor. Que Deus vai fechar os olhos para o pecado e vai simplesmente te perdoar porque ele é amor. Então, ele é tão amor que ninguém vai ser condenado. Você pode fazer o que você quiser, que no fim ele vai sempre te perdoar. Você vai pedir perdão mesmo, né? Ele vai estar ali para te perdoar. Isto é tentar ao Senhor. É ficar tentando a Deus. Né? É por isso que ele fala aqui no versículo 22 de 1 Coríntios capítulo 10. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? E isto é irritar o Senhor. É levar a paciência, a longanimidade, a benignidade dele ao extremo, a ponto de ele falar assim, não tem mais como, agora realmente você encheu a taça, né, da misericórdia. Agora é a hora de eu fazer justiça. Certo? Então, até quando irritaremos ao Senhor? E um outro pecado que eu vejo aqui é o da murmuração. Pessoas que vivem reclamando. E você já ouviu falar que o brasileiro nunca está satisfeito com nada? É o tempo todo reclamando. E a murmuração, ela tem um alcance tão grande no mundo espiritual. Por quê? Porque você, ao murmurar, você está tipo que reclamando, né, de Deus. Não, por que Deus isso? Por que Deus deixou acontecer isso? E você pode murmurar tanto de Deus diretamente como de Deus indiretamente. Você pode fazer uma reclamação e ficar murmurando, falando mal, que murmurar é falar mal e reclamar. É o tempo todo falando mal de alguém. Uma coisa que acontece muito na igreja de hoje, fofoca. É o tempo todo falando mal de alguém, murmurando, reclamando. E isto fere a Deus, fere a santidade de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. O que tem de gente hoje que fica falando mal, né, de uma autoridade eclesiástica na igreja hoje, e às vezes sem razão nenhuma, simplesmente porque não foi com a cara, e acusa daquilo, acusa disso, e não somente de uma autoridade eclesiástica, mas de um irmão, porque a Bíblia fala para nós considerarmos o próximo superior a si mesmo, e é o tempo inteiro murmurando, reclamando, chateado. Se chove, reclama que está chovendo. Se faz sol, reclama que está calor. Se faz frio, reclama que está frio. Nunca está satisfeito, nunca está bom. Sempre precisa melhorar. Sempre precisa de alguma coisa a mais, porque nunca está certo.
Só quando eu faço que está certo, quando tu faz está errado. É o tempo todo, o tempo inteiro, a todo instante, com um coração ingrato para com Deus e para com o próximo. Esses pecados aqui, né, são pecados em que esse povo, né, não foi permitido entrar na terra prometida. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, no versículo 11, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são cegadas o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então, vamos tomar cuidado e vamos orar para que todo esse tipo de pecado que está acontecendo no nosso país, prostituição, aborto, tirando vida de sangue inocente, assassinatos, prostituição, estupros, pedofilia, corrupção, sensualidade, corpo que é um instrumento de pecado para o outro. As pessoas vão para o culto, parece que vão para a praia. Não consegue ir para uma reunião sem mostrar a coxa, sem mostrar os seios, sem com aquela calça apertadinha. A gente tem que começar a dar nome aos pecados, senão o pessoal se finge de tolo, né? Que não é com ele. Vamos estar orando, vamos entregar a Deus nesse domingo esse santo jejum, porque o noivo está saindo das suas recâmaras para se encontrar com a noiva. Fique na paz.